né? Eu não sei se eu posso falar muita coisa em detalhes aqui, porque talvez tenha gente que não cursou que passa por aqui, né? Mas foi outra fase muito, muito grande para mim, porque acho que só fortaleceu aquele meu primeiro encontro com Deus, sabe? Aquele primeiro encontro com Jesus no domingo que eu fui, só fortaleceu. Acho que o encontro, né, o TLC a gente chama que é o primeiro chamado, né? Treinamento de liderança cristã, é o primeiro chamado que você tem de você ter verdadeiramente um encontro com Deus. Então, quando eu cursei meu TLC, eu fui assim muito por curiosidade, porque os amigos do grupo de jovens estavam indo, mas até então eu não tinha a idade certa para ir, né? E aí chegou a idade, eu tive a oportunidade de ir, e eu fui, mas eu fui assim, com o coração muito aberto para receber aquilo que eu ia viver naqueles 3 dias, porque assim, uma parte da minha história, eu nunca fui um adolescente muito complicado, eu nunca tive uma adolescência muito assim bagunçada, digamos assim, né? Bagunçada no sentido de se envolver com coisas erradas. Eu era muito tranquilo, sempre fui muito tranquilo. Acho que o meu problema na época era coisa de namorado. Nossa, adolescência eu namorava muito, eu fazia umas coisas de escola, sabe? De adolescentes mesmo. Mas quando eu fui cursar o TLC, eu fui com o coração aberto de querer mudar mesmo. O pessoal falava muito de TLC, né? Falava-se muito, né, desse retiro de 3 dias. E quando eu fui cursar, tudo aquilo que eu recebi naqueles 3 dias, quando eu cheguei no domingo à noite, que eu falei, cara, que coisa maluca, sabe? Que sensação. A gente fala que, o pessoal fala TLC, você sai do TLC querendo abraçar poste, e realmente eu queria abraçar o poste, eu queria dizer que eu amava todo mundo, eu queria dizer que Deus era Deus e que, sabe, eu queria profetizar, eu queria transmitir todo aquele amor que eu estava sentindo por aqueles 3 dias para todo mundo. E foi o que aconteceu. Depois que eu saí do TLC, o meu chamado cresceu muito, sabe? A minha conversão se deu muito grande naquela fase e eu não queria saber de outra coisa. E aí foi onde que nós começamos, né, as formações do TLC, eu comecei a estar mais engajado dentro das formações, dentro daquilo que o TLC fazia, porque eu queria transmitir tudo aquilo que eu vivi naqueles 3 dias para todo mundo, né? É o desejo de quem sai do TLC principalmente. Então acho que resumindo principalmente essa parte do TLC, eu digo que só reforçou o meu primeiro encontro com Deus, só reforçou o meu primeiro chamado com Deus e me deu mais forças para continuar seguindo, me deu mais forças para poder continuar na missão, me deu mais forças para continuar, sabe, a lutar e vencer o mundo naquela época, né, as dificuldades que nos tinham. E dizer para todo mundo que era o melhor caminho a se seguir. Então aí depois veio as formações, veio os momentos de outros TLCs também, onde eu pude levar outras pessoas também, eu pude levar muita gente do grupo de jovens na época, e foi uma fase muito louca, assim, tudo aquilo que eu vivi só realmente fortaleceu a conversão e aquele chamado que Jesus tinha feito para mim no primeiro dia no grupo de jovens. Sim, eu realmente... Eu fiz tarde no TLC, né? Já fiz quase com a idade que já não podia mais fazer, né? Então, assim, foi muitos anos atrás. E como eu digo nessa questão, na época, se eu falasse assim, eu precisava cursar o TLC, eu não precisava, né? Eu sempre dizia que o TLC, ele sempre foi para pessoas que necessitassem mesmo cursar o TLC, sabe? Que passassem por algum problema, ou que tivesse uma caminhada, né, um pouco complicada, talvez assim, um jovem um pouco mais desviado, né, digamos assim. E eu lembro que eu falava assim, eu vou cursar o TLC porque eu quero conhecer, eu quero saber como é que é, mas assim, se eu falasse, o pessoal na época do coordenador falou, você não precisa, você pode segurar um pouco mais aí e tudo mais. Mas eu fui mesmo assim. Então, assim, acho que
Tudo aquilo que a gente vê, vive lá dentro, né? A gente vê que é uma realidade para pessoas que realmente precisam ter um primeiro encontro com Deus, né? Então, eu não tive meu primeiro encontro, meu primeiro encontro eu já tive no grupo de jovens, ali no TLC só me reforçou o encontro que eu tive mesmo. Então foi fantástico, foi fantástico. Se eu pudesse, eu voltava nos dias 10, 11, 12 de setembro de 2004.